base conceptual do certo e do errado, do respeito pelo próximo e de que poderíamos se ingrar na vida sem prejudicar o outro. E que podíamos realmente fazer de forma diferente. E que podíamos ser uma versão, podíamos tentar ser a melhor versão de nós mesmos. Aos 8 anos eu fui apresentado ao windsurf, demorei 1 ano para conseguir levantar a vela, na altura não havia velas para crianças, e ainda me lembro como se tivesse acontecido ontem, o primeiro dia em que consegui levantar a vela pela primeira vez e deslizei em cima do imenso azul, movido por algo que não se vê, mas que se sente, que é o vento, e soube nesse dia que eu queria fazer aquilo o resto da minha vida. 44 anos depois, confirmo, continuo a fazer o máximo que posso, não todos os dias, mas quase todos os dias para quem me conhece. Quando tinha 11 anos, apareceu no fundo do palco, onde eu poderia testar aquilo que eu andava a fazer aos fins de semana e onde eu podia perceber de que forma que eu podia expressar, vamos chamar assim, o meu potencial, que eram as competições. A primeira regata que fiz não consegui acabar, foi no Funchal e não acabei porque as minhas mãos simplesmente começaram a gritar mais alto do que a minha resistência à dor e acabei por não terminar essa prova e nesse dia jurei que nunca mais ia deixar de terminar uma prova por causa de uma dor. E também confirmo que isso nos últimos 44 anos também não aconteceu. E é engraçado como estas coisas que acontecem quando somos muito novos nos marcam para a vida. Eu depois fui competindo a nível regional, depois a nível nacional e quando tinha 20 anos, quase que por acidente, aliás, quando tinha 19, qualifiquei-me para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. E quando entrei no Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, na cerimónia de abertura, e vi todo aquele esplendor, eu percebi que os Jogos Olímpicos eram muito mais do que uma competição desportiva, era algo que transcendia o próprio desporto. Quando víamos pessoas de credos, de culturas, de línguas diferentes, todas juntas num mesmo propósito, isso fascinou-me de tal forma que eu achei, mesmo naquela cerimónia de abertura, que eu já queria ir aos próximos. E também fascinou-me o facto de haver um evento desportivo que tivesse valores e princípios associados com os quais eu me identificava. Excelência, e eu esqueci-me de referir isso, mas à medida que fui evoluindo no windsurf quando tinha 9, 10 anos, eu não queria simplesmente andar de prancha. Eu queria, se possível, fazê-lo na perfeição. A perfeição para uma criança de 9 anos é tentar não cair à água, mas não fosse porque eu ia levar 1 hora para conseguir levantar a vela de novo. Mas esse conceito foi evoluindo de não cair à água, de fazer uma manobra bem feita, de andar cada vez mais depressa, de passar mais tempo na água e depois de fazer regatas. E de fazer regatas cada vez mais bem feitas. E esta excelência perseguiu-me, entre aspas, o resto da vida. E neste palco que eram os Jogos Olímpicos eu pude, no fundo, encontrar milhares de outras pessoas que, no fundo, tinham este propósito também, a excelência. Depois o respeito, é um dos outros pilares dos Jogos Olímpicos, e este respeito é pelo adversário. Se não fossem os adversários, se não fossem todas estas pessoas que andam aqui à vela, não haveria competições. E portanto, mais não seja porque eles estão cá também, porque eles também lutam por algo que acreditam. Eu estou profundamente agradecido a todos aqueles que durante tantos anos estiveram na mesma linha de largada. Eles nunca foram inimigos, foram sim, simplesmente pessoas que me levaram a tentar ultrapassar os meus limites. O respeito pelos árbitros, o respeito pelo jogo, pelas regras do jogo e o respeito por mim próprio. E quando falo do respeito por mim próprio é que ao longo deste período eu também percebi que haveria muitas formas de conseguir estar um passo à frente. E essas formas, muitas dessas formas significaria sair um pouco da caixa, não da caixa, sair de um conjunto de regras que estavam estipuladas, fosse por doping, fosse por manipulação do equipamento, fosse por tantas formas que há no fundo de enganar. E finalmente, a amizade. Ao longo destes, são 44 anos de competições, eu ganhei muitos amigos, alguns deles estão aqui, de longa data, mas houve 3 amigos com os quais eu partilhei durante 5 Jogos Olímpicos a linha de largada, não sempre ao mesmo tempo, eles não estiveram sempre nestes jogos, e foi um mexicano, um espanhol e um brasileiro. E nestes 5 ciclos que estivemos juntos, 20 anos, nós nunca tivemos qualquer incidente que buscasse a nossa amizade.
Estamos a falar do maior ambiente, ou o ambiente mais competitivo à face do planeta. Centenas de regatas que fizemos juntos. Disputamos campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos. E mesmo assim conseguimos fazê-lo sem que a nossa amizade alguma vez fosse buscada. E eles hoje em dia ainda são os meus amigos de sempre, para sempre. São quase como irmãos. E, portanto, também é possível ter amigos neste ambiente, neste contexto muito particular. Eu prometi que não ia demorar muito mais do que 10 minutos, eu não sei quanto tempo é que demorei, mas acho que não foi muito mais do que... Ao longo destes 7 ciclos olímpicos eu passei por muitas fases. Eu fui um rookie em Barcelona 92, depois fui um favorito durante 3 ou 4 Jogos Olímpicos e depois lidei com o aproximar-se do fim da carreira. Eu estiquei isso até o máximo que me era possível. Para quem acompanhou sabe o que isso significa, e acabei quando tinha 44 anos, sendo que o campeão olímpico tinha metade da minha idade. E portanto foi também um desafio muito grande o terminar a carreira da maneira que o fiz. Eu demorei 4 anos a preparar a minha saída, e isso fez com que a saída fosse pacífica. Eu tive os Olympic Blues um pouco, mas não chegaram ao ponto de eu ter... aquilo que muitos amigos meus passaram por depressão, pós-competição, de viver momentos de angústia, de ter vidas 10, 20 anos num determinado ritmo e de repente isso tudo desaparecer. Eu felizmente não tive, e hoje em dia felizmente tenho amigos aqui com quem eu compito, mas também com quem eu treino, e que posso no fundo partilhar um pouco daquilo que tem sido todo este percurso de tantos anos. Ninguém adormeceu. Muito obrigado, era isto que eu tinha para vos transmitir, e se tiverem alguma pergunta, eu estou perfeitamente à vossa disposição. Há bocado estava a falar aqui com a professora sobre a questão de protestos, né? E estamos a falar os dois que nunca fomos protestados, nós como atletas, mas como ver outras pessoas que não cumprem as regras e fazemos protestos, queria-te perguntar a ti se por acaso alguma vez foste protestado. Como é que lidaste com essa situação, até porque muitas vezes temos visões diferentes das coisas, os atletas têm visões diferentes do que é que se passa na água. Queria que me falasse um bocadinho sobre esse tema. O que é que tens a dizer? Esta é uma pergunta interessante. Eu fui processado uma vez, aqui no Algarve, por acaso, em 1998, ainda me lembro disso. Eu vi o Zé Pedro embarciado dele, mas eu não vou referir o nome. O protesto, por acaso, não deu em nada, ele não ganhou. Mas eu já perdi a conta, mas acho que foram 165 internacionalizações, deu mais as regatas nacionais e regionais. Isso deve ter dado alguns milhares de regatas nestes 44 anos. Nunca protestei ninguém e nunca fui protestado, exceto dessa vez. Isto não quer dizer que isto não pudesse ter acontecido. Houve momentos em que era possível que eu tivesse protestado alguém, e houve momentos em que eu poderia ter sido protestado, mas por alguma razão isto nunca aconteceu. Eu tentei sempre ao máximo evitar cair em situações em que pudesse me levar a uma sala de protestos, e as situações em que eu, de alguma forma, caí numa situação em que poderia levar a um protesto, eu simplesmente penalizei. Ou retirei-me, portanto... E isso deve-se ao simples facto de... Aquilo que os meus pais me transmitiram quando eu tinha até aos 7, 8 anos, é que mais importante do que o resultado em si era a forma como eu vivia aquele momento, a forma como eu desempenhava uma determinada tarefa e a forma como eu pensava. E eu depois percebi que era o pensamento acima de tudo que me levava a ter as ações que eu poderia realmente evitar. E portanto eu treinei primeiro a minha forma de estar e depois a minha forma de pensar, e isso nunca aconteceu. E, portanto, eu espero não acontecer aqui, espero não ter nenhum protesto cá, e portanto eu não olho para isto, para o facto de nunca ter acontecido com orgulho ou não, mas é um facto, nunca aconteceu. Falta alguma pergunta? O que é? Diz. Vai, meus caros, se eu tenho mais perguntas, passei no teste. Obrigado.